Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, 14ª semana do Tempo Comum, dia 8 de julho de 2021. Bem, antes de darmos início à Liturgia da Palavra, eu tenho que fazer uma retificação, até porque essa semana está um pouco estranha para mim, sabe? Então, eu tô levando meio assim a passos de tartaruga, tá? Então, eu comentei ontem a respeito de uma postagem da irmã Inês, aquela freira do rap, e eu, na verdade, eu não entendi porque ela repostou a foto de um padre jovem e depois um texto de um outro padre. Depois eu fui ver que era um outro padre. Eu achei que é assim. Ela repostou, acho que do padre Wesley. Uma coisa assim, é um padre que eu achei que era o da foto, mas, sabe, ficou um troço totalmente truncado, mas falava sobre suicídio. Se um padre podia cometer suicídio. Então eu havia falado que eu não sei o que aconteceu, eu não corri atrás, até porque a irmã Inês, desculpa falar, foi um post um pouco fragmentado demais, né? Ficou faltando informação, porque eu não vi mais nada no Instagram. O Instagram não me colocou nada. Quem me avisou foi uma conhecida minha pelo WhatsApp, e eu não sei o que aconteceu com o WhatsApp ontem. Ou eu acho que eu vi, não vi, enfim, ontem eu também não estava muito bem. Deve ser reação da vacina, não sei, eu não tô muito bem não, assim, sabe? Não é febre, tô com um mal-estar meio estranho. Aí essa colega minha me enviou uma mensagem dizendo do falecimento, aí sim, do padre mesmo, que era da foto, que eu tinha visto, só que o nome dele é Padre Adriano Henrique Pestana Pereira, da Diocese de Montes Claros, lá em Minas, de uma paróquia chamada Quase Paróquia, é assim mesmo, Quase Paróquia, acho que da Imaculada Conceição, de Novo Horizonte, tudo junto, coisa de mineiro, né? Novo Horizonte, tudo junto. E aí eu vou aproveitar aqui o ensejo, então, da primeira etapa aqui do áudio, que só tem duas, né? A primeira e a segunda. Infelizmente, dá essa notícia, se você não soube, procure lá na Diocese de Montes Claros. Esse padre, pelo que eu entendi das poucas notícias, ele foi encontrado enforcado na casa paroquial em pleno domingo de manhã. Bem triste assim a situação, sabe? Quem encontrou foi uma pessoa da paróquia. Não sei se o caseiro ou alguém da pastoral, sei que foi muito triste. O rapaz tinha 32 anos, achava menino, né? Mal formou padre, nem sei quanto tempo de padre ele teve. Acho que pouco tempo, né? Bem pouco tempo. E aí eu acabei descobrindo alguns detalhes da vida dele e a curiosa aqui, acho que é aí que por isso que eu tô meio baqueada. Aí eu fui ver as últimas homilias dele, porque como todo padre, estava fazendo as missas presenciais. Desculpa, estava fazendo as missas online devido a não poder fazer as missas com o povo de Deus. E se tivesse o povo de Deus é limitadíssimo, né? Não dá para perceber que a pessoa tá com alguma intenção de se matar, entendeu? Isso que dá mais dó. Eu não consigo entender. Porque geralmente a pessoa que tem uma tendência ao suicídio, ela tem momentos de histeria, aquelas alegrias histriônicas, assim, sabe, aquela coisa que incomoda, e depois momentos também de tristeza profunda. E geralmente a pessoa tenta suicídio várias vezes, porque no fundo a pessoa não quer se matar. E tá assim, enfim, já falaram que é suicídio mesmo, mas não deixou carta, não deu a entender que se despediu de ninguém. E, e é como eu comentei com a colega depois, sim, mas que estranho, né? Era um padre tão cheio de vida, com um lema sacerdotal bem peculiar, né? Nunca tinha visto um lema sacerdotal dele, aquela parte seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir, uma coisa assim é o lema dele.
todo bem paramentado, né? Então não era de família qualquer, sempre com... Me lembra muito os paramentos lá da Canção Nova, né? Todo bonito, assim. Não estou desmerecendo nenhum padre, mas é que tem padres, até mesmo aqui na região da onde eu moro, porque o paramento é caro, né? Mas então é feito com alguns tecidos que às vezes não é próprio, né? Ou então dá para ver que demorou um tempão para ele ter aquele paramento, tipo, depois de alguns anos ele já tá com um paramento diferente, né? Não, esse padre tá todo completo, digamos assim. Aí você vai dizer, você tá inventando coisa. Eu falei, gente, mas não dá para imaginar que um padre daquele se matou. É isso que eu tô querendo dizer. Não tá entrando na minha cachola, entendeu? Porque eu tenho casos de pessoas aqui da família que cometeu a coisa toda, né? Até porque eu sou descendente de japoneses. Os japoneses têm um lance com suicídio honroso que é cruel mesmo, né? É cultural o negócio suicídio para os japoneses. Só para japoneses, chineses não fazem isso, né? Nem coreanos, né? É uma tradição cultural e familiar muitas vezes. Eu tenho na família casos antigos, tios, avós que cometeram e também um primo que cometeu isso lá no interior do Paraná recentemente. Recentemente, tipo uns 5, 6 anos para trás. Não, mais. Indo para 10 anos já. Cada tempo passa, né? Então, mas de qualquer forma, foi dado como suicídio, tá? Lamentavelmente é uma paróquia, um território paroquial do interior, né? Então até achar outro padre é muito complicado. E querendo ou não, isso acaba com a família do padre, com os paroquianos, né? Não vem ao caso os motivos, porque que eu estou falando, não, não parecia que a pessoa... eu sei que não conhecia o padre, mas não dá para entender, sabe? Tem umas coisas assim que a gente não entende. Por outro lado, eu queria pedir, não só para hoje, nessa quinta, mas para o resto da semana, ou para o mês inteiro, dedicado a Nossa Senhora do Carmo, né? Porque dia 16, na sexta que vem, é dia de Nossa Senhora do Carmo, então esse mês dedicado a ela. Pedir por todos os padres aí que estão padecendo de alguma coisa, que demonstram que estão com depressão, padres que estão com o peso, os ombros carregados demais. Mas eu vou dizer um negócio, gente. Padre, quando está sobrecarregado, ele dá sinais. Entendeu? Então, se você está observando que o seu pároco, ele tá com um aspecto estranho, umas conversas estranhas, triste, isso é já um indicativo que pode levar ao ato capital, tá? Ao ato do suicídio. Para mim, o modo clássico é todo suicida antes de cometer de fato, porque assim, até o suicida tenta várias vezes, e uma hora ele consegue, né? Uma hora corta os pulsos, outra hora tenta tomar veneno, outra hora toma remédio, às vezes não vai. Mas se ele tá tentando várias vezes, esse é um caso que ele vai tentar até conseguir também, isso é um outro indicativo. Outro fator é uma pessoa muito triste, muito fechada, muito mal-humorada também. Por isso que eu tô falando, pelo que eu vi, o padre, esse padre Adriano, não sei, não parece ser aquele modo clássico de pessoa que vai se matar. Porque a pessoa que se mata, já tô falando. Eu já falei aqui em alguns áudios para prestar atenção, até por conta assim, teve agora não lembro se foi ano passado, não, no ano passado não. Foi acho que ano retrasado, ou há 4 anos atrás, teve um caso da moça que usava as redes sociais para tentar se animar, só que ela tinha um transtorno que até agora eu não lembro se era bipolaridade, o que que era. Mas ela tinha aqueles picos, assim, uma hora tristeza profunda, outra hora alegria histriônica, tipo, ai, tô feliz, estourada de feliz, mas é mentira, né? Aí a menina acabou se jogando do prédio por causa dos haters, dos comentários maldosos, né, que fizeram num post, que é aquela história da guria lá que casou sozinha. Foi vacilo do noivo, né? O noivo iludiu ela, em vez de falar que não vou casar com você, o que que fez?
Na última hora falou que não ia casar. Aí ela estava pronta para o casamento, aí eu vou casar comigo mesma, como se fosse uma superação, só que ela não aguentou as humilhações, toda a carga emocional que tudo isso envolveu, e ela se jogou lá do prédio, lá no, acho que foi no Nordeste. Aí ainda teve gente que é esposa de atleta de futebol aí, que falou que a pessoa que se... Não, eu acho engraçado que essa mulher que fez o comentário ridículo, dizendo que a guria que se matou ia pro inferno, ela tava falando lá na piscininha dela, sendo casada com um grande atleta profissional, ganha rios de dinheiro e tem capacidade de dizer que o outro vai pro inferno. Não, já que é pra julgar, vamos julgar a pessoa, né? Aí não sabe por que que sofre ataque via internet. Então, por motivado a isso, o Instagram acabou mudando a política de curtidas, aqueles coraçãozinhos, compartilhamentos e tal, sabe? Sabe como? Então, o que que acontece? Desde aquela época eu tenho falado, e depois quando chega Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio, prevenção das pessoas que têm tendência suicida, sempre observar os sinais, porque a pessoa em depressão e que pode acarretar ao suicídio, ela demonstra sinais, ela dá sinais de que a coisa não está bem. Ela não vai simplesmente chegar e vou me enforcar agora. Geralmente tem uma carta, é tipo testamento. Faz um post no Facebook, manda uma mensagem pelo WhatsApp, escreve uma carta de próprio punho e assim vai. Né? Então, infelizmente, o fato é o que? Então, aí depende também do que você entende de misericórdia de Deus. Hoje em dia, como tem muita gente que morre por conta dos vários problemas, né, depressivos, até acho que a sociedade atual, a qual nós vivemos, essa sociedade industrializada, urbana demais, ela é algo que surge no período da Belle Époque, final do século XIX, a gente chama de Belle Époque na Europa. Tem o advento de algumas bebidas que causam depressão profunda, que era o absinto, que foi proibido e ainda é proibido, tá? É uma bebida, não sei quantos por cento lá, destilada, cheia de álcool, que acaba com o teu pulmão. É pior que pinga mesmo. Aliás, é pior que vodka, né? Que vodka já é forte. Ela é pior que a vodka e causa uma depressão profunda. E engraçado que o absinto, ele é da cor verde, bem verde. Tinha um bar aqui há uns 20 anos atrás que vendia, foi proibido. Aqui em Curitiba mesmo. Não se pode vender aquela bebida. A tal da fada verde. Então, com o advento da urbanização, as indústrias, a população sem perspectiva, muita pobreza, né, dentro da parte urbana e ainda o uso de bebidas ou até cigarros, drogas, na época ópio e tal. E hoje em dia não é diferente, né? Mudou muito essa questão das substâncias tóxicas. Vivemos numa sociedade doente e depressiva. Querendo ou não, a gente acaba entrando numa depressão da vida que nem analgésico resolve, né? Tem gente que é viciada em analgésico, paracetamol, dipirona, etc. Não é verdade? Eu não posso sentir dor. Eu prefiro ficar dopada, mas não sinto dor. Então, penso eu que rezar... Aí sim é uma teologia da minha cabeça, né? Eu teria que ver direito pelo direito canônico e catecismo. Mas como eu tenho um caso de pessoa que já se matou, cometeu suicídio, eu sempre lembro para Jesus. Porque é Jesus quem define se a pessoa está no inferno ou não, não sou eu. Mesma coisa esse caso do Lázaro Barbosa. Não é porque as pessoas querem que ele vá para o inferno que ele deva estar lá, eu não sei. O juízo, a última palavra sobre a alma desta pessoa, cabe a Deus, cabe a Jesus. Ele tem o poder de justiça. E até então é o poder da misericórdia. E até o último momento é misericórdia. Então, eu não costumo falar muito assim, mas geralmente eu rezo para pessoas que cometeram suicídio de forma velada. Né? Tanto é que eu não estou falando o nome do meu parente, né? E também você não vai saber se eu vou estar rezando por esse padre ou não. Mas eu penso assim, como um ato pequeno de misericórdia, eu vou rezar abertamente aqui, falando em público, para esse padre, porque está muito estranho o que aconteceu. Não dá para acreditar que um padre que tem um sorriso alegre, carismático mesmo,
né? Ele fazia missas de uma forma carismática, bem apessoado, né? Muito bem paramentado, tendo uma paróquia para ele, tendo responsabilidades, tem acontecido isso. Posso pensar o seguinte, então, esse é um caso, né? Devo não rezar para uma alma suicida? Eu, falo a verdade, eu rezo, porque é Deus que sabe o que aconteceu com essa pessoa. Às vezes a pessoa entra na loucura de um emocional doente, de um monte de pensamento confuso. Não tem como julgar uma pessoa dessa, né? O que pode, sei lá, aí é uma especulação e vale como um recado para quem me ouve, por exemplo. Vamos supor que esse padre se matou porque não aguentou tantos escândalos da diocese dele, por exemplo. Tá? Nós sabemos que dentro da Igreja Católica existem escândalos bem cabeludos, né? Se não é da parte das pastorais, é dentro dos irmãos de sacerdócio, certo? Vamos supor. E vamos supor que é isso que está pegando na tua fé, que você está desanimado. Eu também às vezes desanimo mesmo, mas eu não posso desanimar, porque senão eu vou perder a chance de ir para o céu. Eu vou perder a chance de ter a vida eterna com Jesus. Tem que tentar, né? Vai ter quedas, cair é cair e levantar, né? Sem beber, lógico, né? Cair e levantar. Pedir perdão ao Senhor e perdoar todo mundo. Mas vamos supor que isso te deu uma depressão, assim, uma tristeza profunda. Você descobriu um escândalo cabeludíssimo, assim, dentro da tua paróquia, diocese, arquidiocese, sei lá. Entendeu? Tá com ódio no coração. Ódio mesmo. Aí esse ódio você não sabe como expressar, não tem com quem você falar. Ou falou, disseminou, o troço piorou ainda mais ainda. Por quê? Porque aí a pessoa que tá no meio da lama do escândalo continua fazendo o que está fazendo. Então você está vendo que rola uma injustiça grande, digamos assim, né? Então, rezar pela essa pessoa, pedir clemência, Senhor, porque, veja, não vai cobrar de Jesus. Jesus está triste, Jesus está se sentindo crucificado, sangrando, sendo morto de novo. Ainda você vai lá e ainda fala, xinga Jesus, fala, como é que o senhor permite um trem desse? Ué? A culpa não é de Jesus. A culpa é nossa, todos nós. Inclusive, lógico, do pecador, né? Que ainda faz um péssimo testemunho. Vai acontecer? Gente, desde a minha conversão eu tenho visto coisas cabeludas por aí. E aí não para mais, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida. Os escândalos existem desde o tempo de Jesus. Jesus veio no meio de um monte de escândalo. Chamaram ele de filhote do demônio, possuído por Beelzebu. Olha só. O que Jesus fala? Ele educa, né? Ele fala duas coisas. Primeiro, se o Beelzebu tá dividido, então o negócio tá feio, né? Um reino dividido já é derrotado. Segundo, pecados contra o Espírito Santo, porque o que habita, o que move o Senhor Jesus, o que moveu o Senhor Jesus aqui na terra, e ele deu como herança lá depois de Pentecostes no cenáculo, o novo Pentecostes da Boa Nova, o Espírito Santo. Então, pecados contra o Espírito Santo, acusar o Espírito Santo de espírito sujo, baixo, do mal, é um pecado gravíssimo, é um pecado sem perdão, né? E mesmo assim os escândalos continuam. E mesmo assim a Igreja Católica continua. E não cabe a nós dizer se as pessoas vão para o inferno ou não. Aliás, eu já tive, lógico, né, esse sentimento, esse pensamento, mas eu parei porque assim, gente, e essa pessoa que está pecando loucamente com um pecado grave, um pecado mortal, várias vezes ao dia, e ainda, sei lá, é um consagrado, entendeu? Nem tô falando que é padre, que é freira, um consagrado de comunidade, foi chamado por Cristo, inclusive. Eu vou julgar, né? Não dá.
Então, meu irmão, minha irmã, tá num caminho difícil, você viu coisas aí que não gostou, tá atravessado até agora na goelona, eu vou dizer o seguinte, primeira coisa. Primeiro, quem que te chamou pela conversão? Pode ser, aí essa resposta é uma coisa ampla, sabe? Algo muito amplo. No meu caso, é como algumas pessoas. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor, Nossa Senhora, São José chamou. Não foi, para mim não foi tudo ao mesmo tempo, mas o dedinho de Deus esteve presente. Então, em alguns casos, a nossa conversão foi assim. Outro fato é a herança dos nossos pais e avós. E o que diz o mandamento? Honrar pai e mãe, honrar os mais antigos, né? É toda uma herança envolvida. Então, se você não teve um encontro pessoal com Jesus, como no caso aqui dessas pessoas que vos fala, né? Que foi tipo da samaritana, do filho pródigo, que teve ou como diz o Padre Pio, se você não se converter pelo amor, vai ser pela dor. E na dor nós vai levar umas pauladas, umas porradas, vamos comer lavagem de porco e depois voltar pro pai, não é? Então, tem esse lado. Mas se não foi esse fator, o seu fator foi como? Tradição familiar, herança de família. Que é, nossa, gente, esse é pelo amor. Pelo amor carinhoso ainda, né? O nosso foi amor doloroso, pela porrada mesmo. Pá! Entendeu? No meu caso, né? No seu, não sei. Então, primeira coisa é isso. O que nos fez ir para ver Jesus? Estamos de fato fazendo a caminhada correta? Se não, é necessário que reavivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. E não é difícil, é só você chegar na capela do Santíssimo, da sua paróquia, você bate um papo com Jesus, você chora tuas pitangueiras, quiser brigar com Jesus, brigue lá, mas depois tenha consciência do seguinte, é só para desopilar a raiva, entendeu? Mas não vai xingar assim e dizer eu vou te abandonar, não faça isso, tadinho de Jesus. Tem um pouco de misericórdia, né, com você e com a sua casa. E com Jesus também. Então, bata um papo lá com ele, entregue a situação. E eu vou dizer, gente ímpia, seja dentro da igreja ou fora da igreja, uma hora vai pagar as contas. Tá? Para encerrar, eu não falei da moça lá que levou 16 tiros na cara na entrada do condomínio onde morava? Foi mandada matar. Foi execução. Aí descobriu-se o quê? Que o amigo do ex-marido dela deu os tiros e ganhou dinheiro em cima. E o ex-marido não queria dar o divórcio para não dividir os bens. Por quê? Porque a moça que casou cedo com esse cara rico, presidente de um clube tradicional de Curitiba, né? Casou com a moça, com ela com 17 anos, então ele acho que era muito mais velho. Foi o único homem da vida dela, ela fez o escarcéu na vida dessa moça, a moça se definiu como homossexual. Então aí, sabe, aquela vingança de masculinidade baixa. Só porque a moça vivia bem, emocionalmente bem, com uma outra mulher, e ela queria ter os direitos, a Ana Paula, né? Ana Paula vítima. A Ana Paula, ela queria ver os filhos, ela queria fazer a partilha. Estava num processo de separação litigiosa, ela merecia levar 16 tiros na cara? Morrer assim a queima-roupa? Aí, resultado, graças a Deus, a delegada que pegou o caso, ela vinha da delegacia da mulher, agora ela está na homicídios, houve uma mudança aí. E essa delegada é meio daquelas assim, eu vou pegar o caso e vou, né, eu ia falar uma palavra, eu vou tacar-lhe coisa em cima de processo no cara. O cidadão, o mandante do crime, ele foi qualificado como o caso dele lá é homicídio quintuplamente qualificado. Nunca tinha visto isso, eu já vi triplamente. Quintuplamente eu nunca tinha visto. E porque a delegada ainda colocou um detalhe de que foi um assunto, um assassinato motivado por homofobia. E adiantou o cara ter negado a separação, a partilha dos bens, sendo que ele não precisava, gente. Eu não sei que negócio que ele tem. O cara é super bem de vida, entendeu? Tá preso. E vai continuar preso e provavelmente é júri popular. Porque pegou uma delegada daquelas bem cracas, sabe?
Então, eu não estou julgando a vida amorosa da moça. Eu já meio que já sabia pelo, pelo pouco que se informou e depois investigaram, viu que realmente era tudo que eu imaginei mesmo. A menina casou muito cedo, teve 3 filhos com o cidadão, foi humilhada, foi traída várias vezes, ela quis a separação, o cara não quis dar, aí ela se envolveu com outra mulher, aí o troço entornou, né? Aí fizeram uma tocaia lá, mataram a guria na frente de casa, da casa onde ela morava com a moça lá. Então, não estou julgando a vida pessoal e sexual dessa vítima. Nenhuma pessoa merecia morrer desse jeito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você que acha que a justiça de Deus não vai alcançar, que a justiça dos homens tal, pode ser. Dependendo da situação, a gente nunca vai saber a verdade. Mas se você quer saber a verdade, alguma coisa está te incomodando, e pode até ser assunto de gente desconhecida, que foi esse caso que movimentou a nossa cidade aqui. Entendeu? Você coloque no coração de Deus. Um dia a justiça vai vir. E eu já disse e repito, eu sou de uma geração de pessoas, eu nasci e já tive tios mais de idade, primos de mais idade. Então, da primeira geração de primos, assim, eu sou a mais nova. Cara, eu já vi um monte de coisa acontecer com gente que foi injusta uns com os outros, dentro da família. Então eu acredito sim, pela vida dessas pessoas, a justiça de Deus vem. Muita coisa acontece em vida dessas pessoas. Entendeu? Então é falta de percepção. Você que está chorando, choramingando, saiu da igreja, falando um monte de asneira, disso, daquilo outro. Cara, um dia, essas pessoas que fizeram mal, elas vão ter que rebater isso, se não na justiça dos homens, porque não deu tempo, na justiça de Deus, mas até lá a misericórdia de Deus está presente. No Antigo Testamento, Deus fala abertamente: eu quero a conversão do ímpio, por isso que eu estou deixando ele viver. Porque Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Entendeu? Então você que se sente injustiçado, sente magoado, você saiu da igreja escorraçado, desculpa, essa pessoa que fez isso, essa pessoa que foi injusta com você, com a sua família, com um filho seu, uma filha sua, porque acontece, tem umas situações que enervam mesmo, ou com você mesmo, vai voltar para a pessoa, mesmo ela querendo, ou ela colocando a cabecinha de coach besta dela, que não vai acontecer nada. Vai acontecer, a pessoa, como diz, o mundo dá voltas e o negócio é um bumerangue, meu filho. A pessoa joga e volta. E às vezes a gente faz as coisas e volta pra gente. A lei do retorno, ela existe para todos. O que difere a gente dos pagãos, dos idólatras, até ateu que deve acreditar em lei de retorno, é que nós temos que acreditar na misericórdia de Deus. É esse o nosso diferencial como cristão, como católico. É a misericórdia. E mesmo assim Jesus fala nas bem-aventuranças: todos aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Então para que vai ficar aí se gastando? Desculpa falar. Mas não dá para voltar para a paróquia. Tá, então troca de paróquia, faz sei lá. Não deixa Jesus sozinho, entendeu? Se tá doloroso demais voltar para a paróquia, se você mora numa diocese grande, uma arquidiocese, troque de paróquia. Mude um pouco os ares, mas vá ver Jesus sempre, entendeu? Não abandone Jesus por conta da atitude dos homens. Por outro lado, não tem outra paróquia, eu só tenho aquela. Continua firme, finge, assim, por enquanto finge que não doeu, né? Tenta perdoar, é a tua cruz, todo mundo tem cruz, né? Toma um analgésico, se for o caso, né? Chora lá os pés, chore só para Jesus, não chore para os outros, né? Não, às vezes tem coisa que é bom não mostrar muita fraqueza, né? Mostra para Jesus suas fraquezas, mas não mostra para os outros. E vai e segue em frente, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que seguir. Bom, gente, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar aqui uma oração a São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu Deus protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado.
Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura de hoje, desta quinta-feira, né? Cor litúrgica verde. É o santo do dia, né? Deixa eu dar uma olhada. O santo do dia de hoje é Santo Eugênio III, tá? Mas a cor litúrgica é a verde. A primeira leitura é Gênesis 44, versículos 18 a 21, 23 a 29, depois vai para o capítulo 45, de 1 a 5. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite a teu servo falar com toda a franqueza sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho, um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não verei mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto do teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. O teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou. E até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, farei descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 104, com o refrão: Lembrai as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 10, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação.
Aqui termina a liturgia da palavra e lembrando que o evangelho desse dia 4 de julho, 14º domingo do tempo comum, solenidade de São Pedro e São Paulo, foi Mateus 16, versículos 13 a 19, em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que os discípulos pensavam de Jesus, dele mesmo. Depois, respondido... Jesus pergunta aos discípulos o que o povo achava quem que Jesus era. Depois pergunta, o que vocês acham quem eu sou, né? E aí Pedro toma a palavra e diz, você é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Aí Jesus ainda fala, quem te revelou isso não foi você mesmo, mas o próprio meu Pai, né? A graça de Deus. Gente, para finalizar, eu vou pedir que vocês sigam também o perfil da Canção Nova no Instagram, tá? Aconteceu uma situação bem desagradável também nesse domingo, acho que foi no domingo mesmo. Não conhecia aquela pessoa, faleceu um irmão de comunidade deles que causou uma comoção muito grande dentro da comunidade Canção Nova, um senhor conhecido por Claudião. Na sequência, na segunda, na terça, saiu um post de, não sei se 10 quadros ou 6 quadros, dizendo, e quando a gente reza pedindo algo e esse algo não vem? Ou de repente a gente recebe uma revelação, não, a promessa que isso que está pedindo vai acontecer, mas não acontece. Gente, isso é algo muito importante, porque na vida a gente pede muitas coisas e não vem. Eu mesma já pedi uma situação, mesmo antes da pandemia, durante as novenas, e olha que fiz novena, hein? Não aconteceu. De qualquer forma, eu fiquei satisfeita, porque com o tempo, o próprio Jesus foi me curando, porque aquilo que eu estava pedindo estava gerando um problema emocional. Estava me dando uma carência, um negócio ruim. E com o tempo, Jesus vai sanando, né, diante dos sacramentos, da confissão, da comunhão, participação na missa e o mínimo de caridade e tal. Eu me senti curada e, assim, como vou dizer, conformada. Mas a boa conformidade, não é aquela conformada de, vou aceitar os fatos mesmo, deixa, não vou pedir mais. Não é assim, é a boa conformidade, tá? No meu caso, esse post já não faz mais sentido porque eu entendo o que acontece. Mas se você está pedindo algo e esse algo não chega, você pode até pedir, dependendo da situação, é algo que você tem que pedir. Às vezes é um filho no vício das drogas, é uma situação que envolve outras pessoas, entendeu? Mas pode ser também algo para você, como é o caso de Santa Rita de Cássia. O que eu posso dizer, primeiro, não se desespere. Segundo, veja a vida de Santa Rita de Cássia. Ela é das causas impossíveis, mas não é de situações assim. Para ela era impossível, mas ela queria servir a Deus. Então, o primeiro ponto, o que a gente está pedindo tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. E é preciso fazer a pergunta: isso vai agradar ao Senhor? Isso é da sua vontade? Senão o Senhor me cure disso, porque eu estou toda a vida pedindo. Entendeu? Lógico que a cura de um filho nas drogas é um pedido justo. Agora, você às vezes fica pedindo coisas assim, eu quero uma casa de não sei quantos metros quadrados. Deus vai querer que você tenha uma casa? Até pode querer, mas para Jesus o mais importante é você querer o céu, morar com Ele. Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente tem que avaliar bem. Mas se tiver na dúvida, pede para ser curado desses pedidos insistentes, né? Porque tem coisa que Deus não vai conceder pra gente. E é preciso ter uma boa conformidade, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima quinta-feira. A gente pode estar a passo de tartaruga, né? Mas fiquemos na fé, tá? Fiquemos na caminhada. Um abraço a todos, paz e bem.